Agora voltou o som? Voltou. Beleza. Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. Como vocês vão? Pode ligar o som aí, vamos fazer um bate-papo, jogo rápido. Tudo em ordem, graças a Deus. Quem que tá falando aí, na verdade? Eduardo, Eduardo, beleza, Eduardo? Bom dia. tranquilo. Sol e sobrevivente hoje, né? Bom dia, mestre. Estamos aqui na luta nativa. Bom dia, Edson. Bom dia. Tudo bem, Edson? Agora Beleza. não. Eu tinha travado na minha imagem aqui, eu não conseguia ver quem que tá falando aí, agora tá. Professor, quer dizer que você gosta de um sambinha? Você viu? Agora só Tudo. Só na sambinha old school aí, ó. Só nos melhores momentos. E ainda é um sambinha que entrega a idade do caboclo, né? Só saudade de um pagodão, assim, ó, cheio de gente, suor passando um no outro, se coronavírus, não sabe nem para onde vai. Isso aí é aquele sambinha Aí, do tipo tempo um da Ilha tobogã. do Mel ainda. O que é? Desculpa, gente. Esse aí é aquele sambinha do tempo da Ilha do Mel ainda, viu? Porra! Lá na ilha, só na barca pra ilha. Ali do lado da Encantadas, que é mais pobrinho, assim, é mais legal ainda. Vamos lá. Não fiz a barba hoje em homenagem ao professor, viu? Não tô de chapéuzinho aqui, mas a barbinha é homenagem. Nem me fala, essa barba tá me dando um monte de problema, gente. A máscara não fecha ela, né? Daí fica, sei lá. Então, eu tô sofrendo pressão. Pessoal, vamos iniciar aqui hoje, tá? Bom eu acho dia, que. Professor. Bom dia, tudo bem, Aline? Tudo bem, e você? Firme, forte? Então, assim, pessoal, vamos mostrar hoje eu vou treinar com vocês um recurso tecnológico aqui que eu comprei só para vocês. Então, vejam que tudo que eu ganho como professor, eu acabo investindo em vocês aí, né? Já estou fazendo estúdio em casa, comprei câmera, agora comprei uma mesa digitalizadora. Vamos ver se funciona essa tranqueira aqui, né? Estou falando Quero dela. ver como você consegue gastar o dinheiro que você ganha no laboratório com a gente, professor. Não ganho nada no laboratório, gente. Eu tô pensando em ir para análises clínicas, mas acho que eu vou repensar aí. Tá meio baixinho, desculpa, não ouvi, Simone. Tava quase pensando em ir para análises clínicas, mas acho que eu vou repensar aí, porque... Não, agora não é hora de vir, tá? Tá perigoso. Mas, enfim, pessoal. Vamos lá, sem mais brincadeiras. Desculpa aí, pessoal, eu acho que os representantes ontem acabaram comentando com vocês desse horário um pouquinho mais tarde. Eu realmente estou com um problema aqui no laboratório, estou com muita gente fora, né? Por questão aí do próprio Covid, então a gente está afastando, assim, muita gente direto, e nesse contexto aí eu tive que... Tô aqui, ó, tô dentro do laboratório, mas estou numa área mais reservada para tentar dar essa aulinha para vocês aqui. Então, o que eu combinei ontem com os representantes? A gente vai fazer hoje, nessa aula aqui, duas partes, tá? Uma que eu vou tentar fazer uma aula prática com vocês, como aula prática via internet. Vocês vão ver, pessoal. Nós vamos tentar aí. Na verdade, não é uma aula prática, é mais um demonstrativo ali no próprio laboratório, e eu vou fazer a correção dos exercícios de gasometria. Quando eu falo correção, pessoal, é porque isso realmente vai cair na prova, tá? Então, o que eu vou tentar fazer com vocês? Uma aulinha, no máximo, aí de 20 minutinhos, para a gente marcar presença. Noturno, estão todos convidados, para quem quiser participar, vai ser matéria nova, e daí a gente vai trocar os vídeos, até porque, por incrível que pareça, eu recebi aí umas solicitações que as nossas lives fossem menores, porque o pessoal disse que estava meio puxada, e eu sei que eu acabo ficando feliz aí nas lives e acabo passando um pouquinho do tempo, então a gente vai tentar dar essa balanceada aí. Beleza? Pessoal, então vamos tentar treinar aqui o nosso novo recurso tecnológico. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Só me deem um ok aí a hora que vocês conseguirem ver minha tela, tá? Estão vendo a tela? Tá começando, mas não apareceu ainda não. Tá. Beleza. Estão vendo a tela, pessoal? Sim. Agora sim. Beleza. Então, vamos fazer um teste, na verdade, numa breve reflexão que eu queria fazer com vocês aqui, né? Então, hoje, o que está acontecendo muito na farmácia? Você chega dentro da farmácia e você acaba tendo... Opa! Né? Peraí que já deu errado. Né? Pequenos grupos, né, pessoal? Então, você tem um grupo aqui, um grupo ali, e, na verdade, o que eu quero é a união de todos. Ih, ficou feio, né, pessoal? Eita! Não, foi intencional, desculpa aí, tá, gente? Você aprontou de manhã, professor? Tá muito cedo para fazer isso.
Mas vamos lá. Agora vamos voltar na realidade. É muito quinta série isso. Muito quinta série, né? Fiquei com vergonha, pessoal. Eu vou ter que fechar meu programinha aqui, porque ele não tá aparecendo para mim aqui. Só um momentinho, tá, gente? Me deem 30 segundos aqui. Vocês estão vendo tudo a minha tela? Não dá nada. Se tiver umas provas aí, é tranquilo. Cuidado nas fotos nudes, professor. Não, tem que esconder as fotos aqui. Vamos lá. Vamos ver se tá o mesmo. Conectar. E agora eu venho aqui e faço um oi. Ué, cadê meu oi? Agora deu certinho. Então vamos lá, pessoal. Ó, já até sumiu. Ô, cacetinho. Sumiu a primeira coisa aqui. Mas, pessoal, então assim, o que eu queria fazer com vocês aqui é como fazer aquela interpretação dessas nossas gasometrias, tá? Então, esse aqui é o exemplo número 2. Eu não sei o que aconteceu com a porcaria do exemplo número 1 aqui, mas ele sumiu, tá, pessoal? Mas vamos direto para o exemplo número 2, porque ele vai seguir a mesma linha, tá? Deixa eu ver se ele não volta aqui no número 1. Não volta, tá? Então, o que nós vamos fazer a primeira análise, né? Na verdade, a primeira análise nós vamos vir aqui, ó. Né? Opa, tá um pouquinho alto. Professor, Não vai rolar muito. Oi. você consegue dar um zoom nessa tela? Um pouquinho É muito maior? bem aqui para mim treinar essas coisas aqui do Zoom. Aí. Como é que eu dou um zoom? Vamos ver. Tá bom. Deu Aí, certo? ó. Rolou? Aham. Sim, aham. Sim. Depois que eu risquei tudo, né? Maravilha, obrigada. Beleza. Pessoal, então o que nós vamos fazer aqui, né? A interpretação é simples. Então, sempre aqui na parte da direita, né? Oh, Jesus amado. Na parte da direita aqui, ó, nós vamos ter os valores de referência. Sempre na parte da esquerda aqui, nós vamos ter o resultado. Isso é padrão em qualquer um dos nossos laudos, perfeito? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês verifiquem aqui é o pH, né? O pH, pessoal, ele está o quê? Nesse contexto aqui, alto ou baixo? Abaixo. Baixo, né, pessoal? Eu fiz outra coisa aqui, então, ó, o valor de referência eu tenho aqui em torno de 7,35, né, a 7,45, que é o que a gente vai considerar como padrão neutro do nosso sangue, e nesse pH aqui, 7,32. Vocês conseguem ver o cursor do meu mouse? Consigo. Não, Sim, beleza. sim, tá dando para acompanhar. A setinha ali, né? Não, ótimo. Então, eu acho que o cursor do mouse é melhor. Eu vou ter que treinar aqui a minha mesa aqui, depois a gente vê, né? Opa! Chegou um zap-zap aqui que ninguém viu. Então, pessoal, nós temos um pH baixo, tá? Depois, se a gente for analisar aqui, eu tenho um PCO2. Valor de referência, 35 a 45. Nesse caso, ele está Dentro. normal. Ok. Então, eu tenho até agora. Tudo isso eu vou anotando aqui, ó, tá? pH baixo, PCO2 normal, né? E o tal do bicarbonato de sódio, né? O famoso BIC 19, eu tenho aqui como valor de referência 22 a 26. Então, ele está baixo. Então, primeira coisa que eu tenho que fechar aqui no diagnóstico. pH baixo, ácido. Então, o paciente está num processo de acidose, tá? PCO2, 42. Então, ele está normal. Então, só aqui a gente já vai, o quê? Basicamente, né, desconsiderar a possibilidade de algo respiratório. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma disfunção no sistema respiratório CO2 ou O2, tá? Mas, quando eu estou vendo aqui o meu bicarbonato, que envolve toda a parte metabólica, principalmente no contexto do sistema tampão, ele está baixo. Ou seja, eu estou consumindo. Vejam o que está acontecendo com esse organismo. Eu estou consumindo a matéria-prima do sistema tampão, né? Para quê? Para tentar compensar o pH. Mas, mesmo assim, não está funcionando. Por quê? Porque eu consumi demais a matéria-prima, muito provavelmente por ter pouca matéria-prima, no caso, pouco bicarbonato, o sistema tampão bicarbonato não está trabalhando eficientemente, e com isso ele não está conseguindo manter o pH, por isso que o pH baixou. Então, pessoal, antes da gente fechar aqui o nosso diagnóstico, do exemplo 2, a gente vai ver a causa clínica desse paciente, né? Então, assim, ó, cetoacidose diabética
insuficiência renal, diarreia, ingestão de salicilatos, jejum prolongado, no caso do diabético aqui, né? Importante, não é um jejum prolongado numa pessoa convencional que vai causar isso, a não ser que seja muito prolongado. Então, pessoal, vejam que nós não temos nenhuma causa-relação com algo tecnicamente respiratório, tá? Isso aqui são todos problemas metabólicos. Inclusive, se a gente for pensar num paciente aqui que está aí há mais de 4, 5 dias num jejum sem a ingesta de carboidratos, né, que nós aprendemos na primeira aula, o que, que vai acontecer? Ele vai vir aí a óbito por conta disso, por falta de carboidratos? Não, tá? O que, que ele vai fazer? Ele vai deslocar a via lipídica, né, a via do carboidrato, a via metabólica, para a via lipídica. Então, ele vai começar o quê? A literalmente utilizar os lipídios, a famosa gordura, para produzir, tecnicamente, energia. A gente aprendeu que essa produção por via lipídica vai ter metabólicos, né, pessoal, que vão ser despejados na corrente sanguínea a fim de serem eliminados do organismo. E com isso, o que, que vai acontecer? Uma disfunção metabólica, né, e comparativamente aqui com o sistema tampão, ele vai tentar compensar essa ingesta, esse despejo de processos metabólicos que vão automaticamente modificar o pH sanguíneo. Então, se a gente for pegar aqui, ó, uma simples análise vai mostrar que nós temos um processo de acidez, né, uma acidose, e nesse caso, uma acidose do tipo metabólica, pessoal. Então, é um quadrinho que vocês vão ter que fazer de 4x4, 4x3, né? Então, são 4 possibilidades que nós vamos colocar, né? Uma acidose, né? Vamos ver aqui se eu consigo trabalhar de uma forma mais eficiente, né? Então, eu vou ter aqui uma acidose, né? Eu vou ter uma alcalose, eu vou ter o quê? Ambas podendo ser respiratória. Jesus amado, me mexeu tudo aqui, né, gente? Respiratória ou metabólica. Não ficou legal isso aqui, eu vou ter que treinar melhor. Então, estão vendo que são 4 possibilidades? Aí, para cada dessas 4 possibilidades, nós conseguimos fechar com 3 parâmetros, né, pessoal? Que é o parâmetro do pH, que é o parâmetro do HCO3 e o parâmetro do PCO2. Então, dá um quadrinho de 4x3. E eu fazendo todas essas, vamos dizer assim, cruzamentos, eu vou chegar naquelas 4 possibilidades diagnósticas ali. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha. Você consegue deixar no exemplo só para me terminar de copiar, por gentileza? Aqui? Isso. Só um pouquinho. É na 2. Pode falar. Professor, a questão 3 e 2 meu estava repetindo. Tá, não, repetiu para todo mundo, tá, pessoal? Desculpa, eu vou desconsiderar isso. Mas não tem problema repetir, né? Não, na verdade vocês vão ver a mesma coisa, mas aqui eu vou mostrar para vocês a que deveria ser real. Tranquilo? Beleza. Valeu. Vamos lá, posso passar? Vamos lá. Pode, professor, obrigada. O exemplo 3, deixa eu dar um zoom aqui, né, para todo mundo ficar mais tranquilinho. Então, o que eu tenho aqui no exemplo 3? Eu tenho um pH 7,49, comparativamente aqui, né, superior a 7,45, então eu já considero isso aqui como um processo de alcalose, né? Vamos seguir o mesmo padrão. Alcalose, beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui no PCO2 para ver se tem alguma correlação com o sistema respiratório. 3, né? De 35 a 45. Opa! Então ele está baixo. Então nós não estamos conseguindo fazer o quê? Né? Segundo os nossos slides anteriores, a troca gasosa não está sendo eficiente lá nos alvéolos pulmonares. Então, o que está acontecendo? Eu estou acumulando esse CO2, desculpa, eu não estou conseguindo eliminar, eu estou eliminando esse CO2 e estou acumulando muito oxigênio, tá, pessoal? Então, muito provavelmente, por quê? Porque nós estamos com uma ventilação mecânica excessiva. Então, vocês estão vendo, pessoal, que o CO2 e o oxigênio, eles vão trabalhar num organismo normal, né, na sua fisiologia normal, numa taxa proporção. Então, aonde eu tenho
né, a inspiração de oxigênio, a troca nos alvéolos pulmonares e a eliminação do CO2. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou com pouca eliminação, com pouco CO2 dentro do meu organismo, né? Não posso dizer a palavra assim, correto? Mas muito provavelmente por quê? Porque a hemoglobina, né, ela está saturada com oxigênio. E essa saturação, hoje, num paciente convencional, só se dá por ventilação mecânica. Então, vejam que são dois diagnósticos diferentes. Um diagnóstico hoje, se a gente estiver falando de uma acidose, eu consigo promover essa acidose, né, por causas naturais. Agora, uma alcalose respiratória, eu vou conseguir somente com uma hiperventilação mecânica. Né, seria hoje muito comum no caso do COVID, se nós tivéssemos um paciente entubado e nós tivéssemos o nosso ventilador desregulado, aonde ele estaria fazendo um suprimento de oxigênio superior ao necessário ao paciente. Por isso que todo paciente entubado, protocolarmente, deve fazer uma gasometria arterial por conta disso. Beleza, pessoal? E o bicarbonato, tá? 23. Totalmente normal, 22 a 26. Então, nesse contexto, eu tenho um processo de alcalose e uma disfunção no CO2 do tipo respiratória, né? E bate exatamente com as possíveis causas, hiperventilação, bacteremia, insuficiência hepática, né? Ou seja, se a gente for pegar aqui todas as possíveis diagnósticos, nenhum relaciona-se a processos metabólicos, né, pessoal? Ah, mas o hipertireoidismo até relaciona-se. De certa forma, sim, mas a gente tem que ver qual que é hoje não é a causa, né, mas o que acontece no hipertireoidismo. No caso aqui, é um processo de respiração acelerada, né, pessoal? Vai ter alteração de batimentos cardíacos, então, são alguns contextos aí que podem levar, tecnicamente, a esse processo alcalótico, tá? Por fim, pessoal, nosso último exemplo aqui, também vai se relacionar ao quê? 7,49, está superior ao pH. Então, ele vai se relacionar a um processo de alcalose. Mas, se a gente for analisar os outros parâmetros, como nós fizemos no anterior, 44 está dentro, então, nós não estamos trabalhando nenhuma disfunção metabólica, né? Mas, se nós formos verificar aqui o bicarbonato, ele está muito alto, né? Para ele estar alto aqui, pessoal, só existem duas formas, né? Então, ou nós estamos suprindo, através de medicamentos, esse paciente com bicarbonato, né? E daí talvez nós tenhamos que fazer aí um processo de alteração de dose, né? Ou esse processo está sendo de ordem metabólica. Então, isso já fecha o diagnóstico, né? Vamos ver aqui as possíveis causas. Estenose pilórica, vômitos, uso excessivo de diuréticos, né, pessoal? Então, você vai acabar acumulando alguns elementos no sangue e eliminando outros de necessidade, né? Então, vamos lembrar, né, pessoal, quando a pessoa urina demasiadamente, né, o que vai acontecer? Lembra daquele quadro, acho que na segunda aula do semestre passado? É claro que não, né? Mas né, tinha um quadrinho que mostrava quais que eram os elementos que nós eliminávamos pela urina. Então, tinha a famosa ureia, que dá o odor característico, a creatinina, o cálcio, o potássio, o sódio, que eu chamei a atenção para todo mundo, né? Acho que ainda foi aula em sala, né? Que nós falávamos na quantidade de sódio que a gente elimina. Enfim, vai importar agora? Não. Mas um daqueles elementos que nós eliminávamos era íons H+, responsáveis pela acidificação do meio aquoso. No caso, quem que é o meio aquoso? O sangue. Ué, professor, você não está falando de urina? Mas o que acontece, pessoal? O sangue, a urina é um filtrado sanguíneo. Então, quando eu comecei a eliminar muito íons H+, no caso, por exemplo, de um uso excessivo de diuréticos, eu estou eliminando o elemento responsável pela acidificação do meio aquoso. E, como consequência, o que eu vou ter? Né, um aumento no pH, porque ele tende a ficar mais alcalino. Então, seria uma justificativa aqui nos usos diuréticos. Redução da ingesta de potássio, entre outras possibilidades. Então, em tradução, pessoal, o que eu tenho aqui? Tá? Uma alcalose do tipo
metabólica. Então, com isso, nós fechamos todos os exemplos, né, que foi dado em atividades para vocês, mas o que eu quero fazer é a discussão com vocês deste exemplo número 5. Vamos dar uma olhadinha, antes da gente discutir aqui, tá, pessoal? pH 7380, tá? O que seria esse pH? Um pH alto, um pH baixo? O que vocês acham? Alguém responda para mim aí. pH normal. Normal? 3,8. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tá? pH 350 a 450. Então, isso aqui é um pH normal. Então, já vamos pensar assim, ué, se o pH está normal, tecnicamente, não é nenhum processo de acidose, nenhum processo de alcalose. Tá bom, então pode ser um paciente normal. Vamos dar uma olhadinha aqui em informações clínicas. Paciente estável, saturando bem, quadro pós-cirúrgico ortopédico. Por que eu coloquei esses dados clínicos aqui, pessoal? Estabilidade, partes do princípio de normalidade, saturação, então está respirando bem, quadro cirúrgico pós-ortopédico, tá? Quer dizer o quê, pessoal? Você não vai ter aí um problema que tecnicamente necessite, por exemplo, de uma intervenção de ventilação, tá? Por quê? Claro, depende do ortopédico, mas vamos pensar aqui, ó, vamos por uma coisa bem simplista. O cara foi operar a joanete, né? Ou seja, ninguém vai para o respirador, a não ser que tenha complicação na operação, né, pessoal? Mas o cara foi operar a joanete lá e não vai ter complicação ao ponto da gente ter uma modificação no sistema respiratório dele. Então, pH normal. Ah, professor, tudo indica, pelo primeiro parâmetro e pelas informações clínicas, eu vou ter o quê? Um paciente normal. Daí nós vamos pegar aqui, ó, pressão de oxigênio, 54. Vamos dar uma olhada nos valorzinhos de referência, né? Oxigênio, 80 a 100. Epa, aqui complicou. Tá baixo, então eu tenho um pH normal, um PO2 baixo, tá? Já não tá batendo a história. Por quê? Porque saturação tem a ver com o oxigênio. Tudo bem, não tem nada a ver na pressão de oxigênio, mas parte do princípio que a pessoa que está saturando bem deveria, olha a palavra, tá? Ter uma pressão de oxigênio boa. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pressão de CO2, 38. Vamos dar uma olhadinha no valor de referência, tá? 38, pressão de CO2, tá aqui, ó, de 35 a 45. Agora tá dando um nó na cabeça. pH normal, oxigênio baixo, CO2 normal. Vamos dar uma olhadinha na saturação? 75. Poxa, partindo do princípio que isso aqui é uma gasometria arterial, saturação deveria estar o quê, pessoal? Entre 96% a 98%. Então, vejam o que está acontecendo nesse exemplo aqui, tá? Eu tenho, tá, padrões normais de uma gasometria arterial, eu tenho alterações, né, padrão de uma gasometria venosa, tenho saturação não batendo com o quadro clínico, nem com o monitor de oxigênio do local lá que o paciente se encontra, do leito, e no final das contas eu tenho um monte de informações desencontrantes. Então eu quero fazer a pergunta, abram seus microfones aí das hipóteses diagnósticas que vocês podem ter chegado, ou de erros ou de processos. A minha hipótese, professor, Peraí, quem está falando? é o Miguel. Miguel, pode ir lá, Miguel. Coletaram da artéria certinho, mas talvez na hora de finalizar o procedimento, o profissional deve ter deixado alguma bolha de ar dentro da seringa e esqueceu de homogeneizar. Boa hipótese. Já vamos falar sobre isso. Deixa eu anotar aqui, ó. Bolha de ar. Beleza. Mais alguém? Professor, Pode falar. Eduardo. Ele teve a utilização de um... Como é que me fugiu o nome agora? Ele fez a cirurgia, né? Então ele utilizou de uma anestesia. A anestesia também pode ter deprimido todo o sistema dele, né?
Pode. O sistema respiratório ela pode ter sido deprimido pela utilização da anestesia. O pensamento está correto, o efeito colateral também pode acontecer, está correto. Só que daí tem uma outra informação desencontrante, tá? Uhum. Se isso estivesse ocorrendo no paciente, o monitor deveria estar compatível com o resultado. Ó, isso aqui que eu passei para vocês é um exame laboratorial, tá? A gente coletou do paciente e levou lá para dentro do laboratório. Isso aqui, informação clínica, é coisa que a gente conversa com o médico, com o enfermeiro, ou vê no prontuário do paciente. Então, o que eu tenho aqui, ó, tá? O monitor está dando discordante do nosso resultado. Então, por mais que o paciente tivesse ali uma depressão respiratória causada por um processo anestésico, tá? O monitor estaria falando a mesma coisa. Tá? Então, e ele talvez não estaria outra coisa, ele não estaria estável. Tá? Professor, pode falar. A coleta de sangue do paciente pode ter sido no momento que ele está também com anemia, e isso aí pode ser uma hipótese? Ou não? Tem nada a ver? Pode, mas não bate com as informações clínicas. Mas pode? Uhum. Eu acredito que pode ter tido uma demora entre a coleta e análise também. Opa, podemos pensar nisso, tá? Então demora, vamos por aqui. Será que não foi feita uma gasometria venosa em vez de arterial? Porque pela venosa, pelo fato dele estar pós-cirúrgico, talvez o médico quisesse analisar somente a parte metabólica dele, não a parte respiratória. Que se fosse venoso também alteraria o pH um pouquinho mais elevado e o CO2, né? No quê? Desculpa. Se for numa venoso. Tá, diminuiria o pH, né? Isso, desculpa, diminuiria. Não, mas tá certo. Também é uma hipótese, mas daí nós teríamos que pensar o seguinte, esse pH 738, ele tá caracterizado em pH arterial, tá? E, se a gente for pegar o O2, desculpa, né? Desculpa aqui, gente. O CO2, né, 38, né, no caso aqui, pessoal, ele está compatível com uma gasometria arterial. O O2 com uma gasometria venosa. A saturação com uma gasometria venosa. Mas foi coletado, tecnicamente solicitado, arterial. E as informações clínicas não batem com nada. Alguém tem mais alguma hipótese? Não. Monitor descalibrado. Não, com certeza, você sempre pode pensar nisso, né, pessoal? Monitor descalibrado pode acontecer, tá fora o eletrodo, isso são possibilidades, porque como bioquímicos, vocês têm que defender o de vocês. O meu resultado tá certo. Se não tá compatível, ou pede recoleta, ou se vira nos 30. Mas aqui, pessoal, vamos pegar todas as hipóteses que vocês levantaram, tá? Esse tipo de gasometria aqui, ó, é a causa maior de briga entre bioquímicos e todas as outras classes profissionais dentro de hospitais e dentro de laboratórios. Por quê? Quando o bioquímico se depara com esse tipo de gasometria aqui, pessoal, eu não sei para onde ir, tá? Eu sei uma hipótese diagnóstica, tá? Mas é uma hipótese não favorável à sua equipe técnica, tá? Então vamos pegar lá. Nós tivemos aqui processos anestésicos, demora, nós tivemos também, o que o Eduardo falou mesmo, Eduardo? Da anestesia mesmo. Ah, não é, da anestesia. Uhum. Ah, não, desculpa. Daí alguém falou da bolha de ar. Pessoal, Ô, Miguel. O Miguel, desculpa, Miguel, eu tô notando aqui, tô me perdendo. Todos vocês têm razão, tá? Tudo isso vai alterar. Mas no contexto, vamos dizer assim, que cada um dessas justificativas que vocês deram alteraria um parâmetro. Agora, eu tenho 4 parâmetros incompatíveis com a solicitação, com a informação clínica e, tecnicamente, com o paciente, com o resultado, de uma forma geral. Isso aqui, pessoal, por que eu falo que é causa de discordância? Quando vocês se depararem com isso dentro de um laboratório, eu acredito que nenhum bioquímico em sã consciência vai liberar esse tipo de laudo aqui, tá? Por quê? Porque é um laudo que, para a equipe clínica, subentende-se aí o médico, o intensivista, tá? Não vai chegar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Vai passar uma forma de, vamos dizer assim,
erro, né, do laboratório. E não deixa de ser, tá, pessoal? Então, aqui, o que eu tenho nesse caso aqui, respondendo a pergunta de vocês? Eu tenho uma gasometria do tipo mista. O que é a porcaria de uma gasometria do tipo mista, pessoal? Tá? O nome já diz, tem um pouco de arterial, tem um pouco de venoso. Como que isso acontece, pessoal? Aí você tem que perguntar para a equipe de vocês como é que os caras conseguem fazer essa façanha, tá? Quando a gente vai fazer uma gasometria do tipo arterial, os vídeos mostraram ali, né, pessoal? Quando a gente voltar para a aula prática, vai ser bem mais intuitivo, né, para vocês entenderem isso. A artéria, ela tem o quê? Né, uma espessura maior, uma profundidade maior, ela vai ter uma pulsação, né, característica, coisa que a gente não vai encontrar, por exemplo, numa veia, né? Nós temos uma menor espessura, não temos pulsação, pelo menos palpável, né, pessoal? Enfim, as características de sangue são diferentes, né? Um sangue mais oxigenado, que é o caso da gasometria arterial, ele tem uma cor vermelho mais vivo, né? Um sangue venoso, ele já tem aquela cor mais característica de Bordeaux, né? Uma cor mais escura. Então, quando nós temos uma gasometria do tipo mista, isso se dá geralmente por uma coleta mal feita. Mas não vamos julgar a nossa equipe também, tá? Dentro de uma UTI, vocês não vão encontrar pessoas em um estado de saúde bom. Então, o que vai acontecer, pessoal? Às vezes o paciente está tão demasiado, mas tão demasiado, que ele está assim, com acúmulo de líquido, uma retenção de líquido muito grande, tá? Isso devido a toda a medicação, a soroterapia venosa que ele está recebendo. Então, ele está assim, extremamente inchado. Deixa eu jogar aqui no Pai de Todos, aqui, né, gente? Vamos pôr aqui... Paciente demasiado UTI. Vamos ver aqui umas imagenzinhas, se a gente consegue fazer uma aula ao vivo aqui, né? Ah, não vai ter o que eu quero aqui, pessoal. Mas imagine um braço assim que você não consegue sentir, né, Opa, perdão, aqui, deixa eu voltar na minha aula aqui. Não consegue sentir a pulsação, tem que fazer a coleta pelo talento, literalmente pela parte anatômica, e nesse meio termo, a hora que você pulsionar o paciente, você vai acertar tanto uma artéria, mas devido às dificuldades de manutenção do local, tá? Você vai movimentar, né, vamos dizer, a tua seringa involuntariamente, ou até mesmo para fazer correção, e nessa movimentação, você vai acabar deslocando o local de punção por uma veia. Então, já viram aquela história de que todo mundo fez aula prática de coleta, começa a coletar, de repente, no meio da coleta, para de vir. Daí você dá uma mexidinha e, de repente, começa a vir, tá? Daí você fala assim, opa, voltou. Então, pessoal, isso pode acontecer. Só que com a artéria, ela vai ter ali uma série de veias, né? Seja até mesmo sobrepostas ou principalmente nas artérias radiais e na artéria braquial, pessoal, pode acontecer que nessa movimentação você acabe deslocando o local de obtenção da amostra e com isso você vai ter um sangue literalmente misturado. A esse tipo de caso não existe alternativa a não ser o quê? Tá? Tecnicamente pedir recoleta. E por que eu falo que esse é o índice maior de problema, tá, pessoal? Porque a equipe, tá, não entende isso, tá? Então, assim, esses tipos de conhecimento interpretativos dos exames, eles são inerentes, obviamente, à matéria, né, à profissão do farmacêutico bioquímico. Então, muitas vezes, né, pessoal, quando você solicita essa recoleta, você tem que explicar para a tua equipe, né, tua equipe técnica, os auxiliares, os técnicos do laboratório, o porquê. Caso contrário, vai soar para eles que vocês não acreditam no trabalho deles, né? Então, assim, existe uma diferença entre a amostra fluir na coleta e ela fluir do local e do tipo correto, né? Então, vocês têm que passar para eles que, por exemplo, eu tenho uma incompatibilidade de resultados e isso aqui muito provavelmente trata-se de uma amostra de tipo mista. Não se libera esse resultado. Por quê? Vocês vão virar chacota lá na UTI, por exemplo, tá? Então, vai mostrar que
Isso não foi feito de forma correta. Quando eu falo chacota, na melhor das hipóteses, tá, pessoal? Nós podemos pensar em até num contexto mais grave, aí, do tipo, né, questionarem o resultado de vocês, e com razão. Então, a explicação para todos esses exemplos aqui seria o quê? Né? Uma gasometria do tipo mista. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Então, só me confirmem aqui quem que falou. Foi o Eduardo, o Miguel. Quem mais? Edson. Simone. Edson. E Elísia. Elísia. Miguel e o CF, professor. Aqui tem dois Simone. Miguel, não fala. E o Cef. Beleza, pessoal. Não, só porque a participaçãozinha a gente sabe que vale um contextinho. Pessoal, alguma dúvida com relação a esses exemplos aqui que eu dei para vocês? Então, uma gasometria mista, então, nesses parâmetros, nunca se libera. Pede de volta, então. Não manda para frente. Gasometria mista, partam do princípio que isso é erro. Erro. Tá? Erro de coleta. Então, vocês têm que obrigatoriamente, vocês têm que orientar a equipe de vocês a refazer a gasometria, tá? E principalmente no que a gente chama de sítio diferente. O que é sítio? Tá, pessoal? Local. Então, assim, porque se você manda, claro que dependendo da tua equipe, do plantão, você não tem alternativa, você trabalha com uma pessoa só. Mas se você tiver outros técnicos disponíveis, eu aconselho você a mudar de técnico, pedir para um segundo técnico fazer, até para não gerar um desgaste na equipe, né? E orientá-lo a fazer num sítio diferente daquele primário, né? Para não se repetir a possibilidade do erro, tá? Mas não se libera. Beleza, pessoal? Só mais uma duvidazinha bem rapidinha, professor. Então, uma gasometria venosa, ela seria mais assim, digamos, não tão detalhada, digamos assim, a arterial seria mais detalhada? Não, são finalidades diferentes. Hoje, se o médico estiver solicitando, vamos dizer assim, primeiro, onde que o paciente está? Está num ambulatório, está num leito de observação ou está numa UTI? Aí já começa o protocolo, tá? Em geral, UTI, as gasometrias são 99% arteriais, tá? Agora, em outros casos, nós podemos trabalhar outros tipos de gasometria. Mas, pessoal, qual que é a hipótese diagnóstica por que o médico está usando a gasometria? Se for numa UTI, para verificar a questão de ventilação, né, medicação, tudo, então, arterial. Aqui fora, vamos pensar assim, tá lá com uma hipótese, sei lá, de uma cetoacidose diabética, então, metabólica. Em resumo, tá, se eu quero avaliar processos respiratórios, gasometria arterial. Se eu quero avaliar processos metabólicos, gasometria venosa. Posso utilizar venosa para ver respiração? Não. Posso utilizar arterial para ver metabólico? Sim. Então, a arterial serve para tudo. A venosa, não. A venosa é mais fosse uma emergencial, alguma coisa assim, um pós-cirúrgico emergencial, a parte metabólica, não? Não, só a parte metabólica. A resolução dela é isso. Aí, o que você tem que pensar? Então por que não pede arterial para tudo, já que ela serve para os dois? Tá? Pelo simples fato da coleta arterial, gente. Nós temos que partir da humanização. Por que eu vou solicitar uma coleta arterial que vai doer pra caramba? Nem todo mundo é habilitado. Tecnicamente, hoje, quem que você... Opa, Simone, vou pôr aqui, Simone. Quem que pode fazer uma gasometria hoje, né? Farmacêuticos, biomédicos, médicos e enfermeiros. Tá, pessoal? Todos eles, os padrões, que a gente chama, né? Os graduados. Perdão aqui se alguém vê esse vídeo aí, depois vê outras profissões podem, é o que eu lembrei de cabeça, mas, por exemplo, no caso aqui dos técnicos e auxiliares de laboratório, tá? A legislação é bem clara. Pode ser feito? Pode. Porém, você sempre vai ter que ter uma responsabilidade técnica por trás, um farmacêutico ou quem estiver. Então, se ele cometer um erro, vai cair como todo responsável técnico no contexto de vocês. Beleza? Beleza. Obrigado, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou quebrar a conexão aqui agora, vocês vão continuar conectados. Eu vou pedir para vocês 2 minutos para que a gente já retorne a conversar, beleza? Fiquem aí para a gente continuar a aula. A aula tem mais 5 minutinhos. Deixa eu só entrar aqui no meu Zap.
Não que eu estou respondendo no Zap Zap, tá, gente? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Beleza. Só que a tua câmera acho que está debaixo da mesa. Não consegue me ver? Agora não mais. Deu? Sim. Tá me vendo? Sim. Sim. Meio fora de foco, mas dá. Esta, professora. Só tá aparecendo Tá parecendo só a só testa. testa. A minha testa? Aham. Peraí, gente, que eu vou precisar usar minha câmera aqui para vocês. Ah, tal. Que estranho, eu precisava mostrar a câmera de frente. Estão vendo a câmera? Só a testa. Puta que... Sim. Tá, peraí, gente. Tô dando um jeitinho aqui. Eu não sei inverter a câmera. É que ela não tá focando na altura do teu olho, ela tá focando tipo de baixo para cima. E agora? Agora tá melhorando. Beleza, Agora tá então... Aí, agora sim, agora já melhorou. Ah, achei aqui. Aí, isso. Ah, é que eu não tava me vendo. Tá. Poxa, como é que eu... Ah. Agora vocês estão vendo aqui, né? Computador. Sim. Tá, eu desliguei a câmera, pessoal, já volto aí. Fique na linha. Fica na linha. Ah, telefone agora. Das antigas. Gente, acho que a gente já podia aproveitar esse momento e combinar, né, o feriado de 7 de setembro para a gente faltar aula. O que vocês acham? Ah, Elise. Meu Deus. Vamos reunir todo Tem mundo nem pra o que combinar. dizer. É sério isso? Acho bom, hein? Todo mundo concordar com essa ideia. Só para não perder o costume, né? Exato. Ai. Emendar a semana, né? Podemos deixar morrer essa... É tradição já, né? Isso. Só por Deus. A gente podia combinar até um piquenique. Levar bolo, café. Ih, eu não tô afim de ser presa, não. Ai, mesmo, aglomeração, né? Não dá. Mas ia ser mais aventura ainda. Ei, meu áudio tá muito baixo? Não sei o que Não, acontece aqui às vezes. Não, dá pra ouvir. Dá pra ouvir bem. Não sei Tá o de que boa. acontece aqui que às vezes fica baixo. Quase perdi meu ponto lá, ninguém falou o que eu falei. Eu ia falar, mulher, mas ele estava no meio do raciocínio dele lá, não podia interromper, né? Pessoal, tá me ouvindo? Olha. Sim. 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 Beleza. Pessoal, então eu vou pedir o auxílio aqui de uma das nossas colegas, lá da Unandrade, inclusive, tá? Que vai fazer a filmagem para vocês darem uma olhadinha aqui, como é que a gente prepara uma agulha para gasometria arterial, tá bom, pessoal? Vamos lá. Estão me ouvindo? Estão vendo? Sim, Sim. Beleza. Então foca aqui um pouquinho, Bruna. Então, obviamente, né, pessoal, que toda a preparação do material tem que ser feita com luva. Então, lembra quando eu falei que existem as seringas que são compradas e são as seringas que são produzidas para fazer a gasometria. Então, pessoal, aqui o que nós vamos ter? Basicamente 3 elementos, né? Que é a nossa agulha, a nossa seringa e a heparina, tá? A heparina que a gente utiliza sempre é a heparina sódica, tá? De 5.000 unidades por ml, tá? Então, como é que nós vamos fazer a preparação? Né? Então, vamos abrir, obviamente, aqui a nossa
seringa das formas corretas, né? Sempre pela... É bem ruinzinha, mas ó, abriu, tá? Nós vamos deixar ela aqui um pouquinho dentro para não expor ela ao ambiente, tecnicamente não contaminar. Vou fazer a mesma coisa com quem, pessoal? Com a minha agulha, né? Então, isso aqui é a forma correta da gente abrir os materiais. Estão vendo que eu não estou encostando no material. Agora, o que eu vou fazer? Agora sim, sem encostar nesta região aqui, né, que é uma região que pode ser possivelmente contaminada e contaminar a amostra, conectar a agulha, tá, até onde? Até a nossa seringa. Com isso, agora sim eu tenho um ambiente que não é possível de ser contaminado. Mesmo que eu pegue ele está todo lacrado e as regiões estéreis que tecnicamente vão ter contato com o paciente. Bom, pessoal, depois disso, então, eu vou ter que fazer a lavagem da seringa pré-coleta, tá? Como que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou pegar aqui a minha heparina, tá? Viradinha para baixo, inserir, né, a minha agulha dentro dela e foca bem aqui, Bruno, por favor, né? Olha lá, ó. Tá vendo que puxou um monte de heparina, pessoal? E agora, olha lá, vou devolver a heparina para dentro do tubo. Ah, vai contaminar se eu devolver essa heparina? Não, pessoal. Por quê? Porque ela não saiu do sistema. Então vejam que tem um pouquinho de heparina aqui ainda, ó. Estão vendo ali o turbilhãozinho? Então eu vou devolver ela, agora eu inverto e ó, devolvi. Tirei, tá? Só que a hora que eu tirei, eu contaminei essa agulha. Concordam comigo, pessoal? E com isso eu não posso, tecnicamente, fazer uma coleta do paciente com uma agulha já contaminada. Então, né, também não é o correto a gente tampar, mas lembre-se que tudo isso aqui é uma adaptação, né, da situação. Ah, mas você devolveu toda a heparina, tá? Com isso não vai ter amostra suficiente aqui dentro. Vai. Dá para focar aqui? Mais ou menos? Se a gente for ver, vai sobrar, mesmo eu apertando até o final, tá? Vai sobrar pelo menos uma gotinha ali dentro, tá? Claro, não dá para precisar a quantidade, né, que vai ter de amostra, só que assim, parte do princípio que a cada gota, né, que nós temos aqui, uma gota de heparina a 5.000 unidades, né, por ml, anticoagula 1 ml mínimo de sangue, tá? Então, se a gente for partir desse princípio, mais ou menos o que sobrou, tá? Praticamente isso aqui já é o suficiente para você anticoagular toda essa nossa seringa. Então, isso aqui é tranquilamente. Pessoal, com isso aqui, daí eu vou trocar novamente a agulha, né? Adicionar a outra agulha no paciente, e aí sim eu tenho uma seringa pronta para fazer uma gasometria, tá? Claro que a gente não pode demonstrar uma gasometria arterial, até antiético nesse contexto, né, pessoal? Mas a preparação da amostra, basicamente, mostrar para vocês é essa. E daí o processo de coleta, né, nós vamos sempre fazer o quê? Né, a 90 graus, como foi mostrado para vocês na aula inicial. E o importante, uma das técnicas aqui, é que antes de vocês fazerem a coleta, deixar um espaço de mais ou menos 1 ml dentro da seringa. Por quê? Quando você puncionar a artéria do paciente, a pressão arterial vai fazer com que ela mesma faça o sangue fluir para dentro da nossa seringa. Então, dependendo da pressão arterial do paciente, vocês, né, vão ter nem noção, não há necessidade nem de você puxar o êmbolo. Isso aqui vai acontecer de forma natural, a pressão vai empurrar o êmbolo e vocês vão ver um processo funcionando assim, sem vocês encostarem a mão dentro deles. Beleza, pessoal? Pode inverter aqui, deixa eu finalizando aqui. Deixa eu só inverter a câmera aqui. Essa aqui é a famosa mesa do Covid, né? Desculpa a bagunça que está aqui em cima, pessoal, mas aqui são todos os testes de Covid que a gente utiliza. Deixa eu inverter a câmera aqui para conversar com vocês. E eu não sei de novo inverter essa câmera. Ai, Jesus. Tá todo mundo me ouvindo aí? Sim. Sim, inverteu. Pessoal, então vamos finalizar aqui, tá? A aula de hoje era só para fazer um explicativo. A minha ideia inicial era até fazer uma coleta, mas o laboratório está bem cheio aqui agora e eu não consigo fazer isso com vocês para visualizar uma gasometria. Tá?
tá? Mas a preparação do material era essa e hoje nós encerramos essa aula. Tranquilo? Tranquilo. Valeu, professor. Obrigado pela aula, pelos ensinamentos aí. Valeu. Tranquilo. Hoje a aula foi meio quebradinha, né? Porque tudo que Não, mas envolve aqui tranquilo, o laboratório é meio bagunçado, mas Foi bem proveitosa a aula. Obrigada. Foi bem legal. a tentativa de fazer uma aula prática via EAD. Foi ótimo. Então, essa aula sua, eu tenho certeza que é muito melhor do que muita aula presencial e muita faculdade, viu? Pode ser certeza que a gente está aprendendo bastante. Beleza, gente. Aquele abração, então. Falou, até mais, Tchau, professor. tchau. Tchau, Até tchau, mais. galera. Tchau, tchau.